Hare Krishna, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam. Hoje nós iremos ler o verso número 3 do capítulo 27, compreendendo a natureza material. Antes de iniciarmos a leitura e comentários, vamos cantar um pouco para a glorificação dos nossos acharyas, predecessores, nosso mestre espiritual e ao próprio Senhor Supremo. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso número 3 do capítulo 27, terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Vamos ler o verso em sânscrito. Tena samsara padavim avashobiti anivrita prashangikai karma doshai sadasham rishdayoneshu. Tena samsara padavim avashobiti anivrita prashangikai karma doshai sadasam rishdayoneshu. Então, a tradução palavra por palavra. Tená, com isto, samsara, de repetidos nascimentos e mortes. Padavim, o caminho. Asvasa, desamparadamente. Abhyeti, ela se submete. Anirvrita, descontente. Prashangikai, resultante da associação com a natureza material. Karmadoshai, devido a ações defeituosas. Sat, boas. Asat, más. Mishra, mistas. Yoneshu, em diferentes espécies de vida.
Então vamos ler a tradução dada pelo fundador Acharya da ISKCON, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A alma condicionada, portanto, transmigra por diferentes espécies de vida, superiores e inferiores, por causa de sua associação com os modos da natureza material. A não ser que seja aliviada de atividades materiais, ela é obrigada a aceitar esta posição devido a seu trabalho defeituoso. Então vamos ler aqui o significado, dado também por sua divina graça. Neste verso, a expressão karma doshai significa devido às ações defeituosas. Isso se refere a qualquer atividade, boa ou má, executada neste mundo material. Todas elas são ações defeituosas e contaminadas devido ao contato com a matéria. A tola alma condicionada pode pensar que faz caridade ao abrir hospitais para benefícios materiais ou ao abrir uma instituição educacional para a educação material. Mas não sabe que todo este trabalho também é defeituoso, porque não a livrará do processo de transmigração de um corpo a outro. Afirma-se claramente aqui, Sada Sham Mishra Yoneshu, isto é, alguém pode nascer em família muito elevada ou pode nascer em planetas superiores, entre os semideuses, em troca de suas ditas atividades piedosas no mundo material. Esse trabalho, porém, também é defeituoso, porque não proporciona a liberação. Nascer em local agradável ou em família elevada não significa que se deixa de submeter-se às tribulações materiais, às dores de nascimento, morte, velhice e doença. Uma alma condicionada sob o encanto da natureza material, da natureza material, não pode entender que qualquer ação que execute em troca de gozo dos sentidos é defeituosa e que somente suas atividades em serviço devocional ao Senhor podem dar-lhe alívio das reações das atividades defeituosas. Por não parar com essas atividades defeituosas, ela é obrigada a mudar-se para diferentes corpos, alguns elevados, outros baixos. Isso se chama Samsara Padavim, que significa este mundo material para o qual não existe alívio. Aquele que deseja a liberação material tem de dedicar suas atividades ao serviço devocional. Não existe alternativa. Jai Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Gananjala Shalakaya Shaksho Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridananda Goswami Itinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharini. Então, repetindo o verso. Tena Samsara Padavim Avashopyetia Nirvitaha Prashanti Kai Karma Doshai Sadasam Mishra Yoneshu. A alma condicionada, portanto, transmiga por diferentes espécies de vida, superiores e inferiores, por causa de sua associação com os modos da natureza material. A não ser que seja aliviada de atividades materiais, ela é obrigada a aceitar esta posição devido ao seu trabalho defeituoso. Então,
Se nós estudarmos o capítulo 3 da Bhagavad Gita, né? No verso 36, a Arjuna pergunta a Krishna, né? No seu diálogo: ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força, né? E Krishna responde no verso seguinte, o verso 37, Krishna fala: somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão, e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. E aí, no significado de Srila Prabhupada, para esse verso 37 do capítulo 3, ele fala, né, que quando a entidade viva ela entra em contato com a criação material, ela vai se associar com o modo da paixão. E aí, a sua propensão em servir a Deus amorosamente, que é a nossa posição eterna, né, como servos de Krishna no plano espiritual. Então, quando a gente entra em contato com essa criação material, esse amor por Deus, ele se transforma em luxúria. E aí, seguindo aqui, Prabhupada fala, né, ou em outras palavras, o sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, assim como o leite em contato com o tamarindo ácido vira iogurte. Por sua vez, quando não é satisfeita, a luxúria se converte em ira. A ira se transforma em ilusão, a ilusão dá continuidade à existência material. Então, tudo começa com a entrada, né, da entidade viva nesse mundo material, onde o desejo, né, o eu quero servir a Deus, ele vai se transformar em eu quero ser servido. E é aí que nossos problemas continuam, né? E aí, continuando, né, essa leitura, tem o verso 38, né, que fala que assim como a fumaça cobre o pó cobre um espelho, ou o ventre cobre o embrião, diferentes graus de luxúria cobrem o ser vivo, né? Então, como é dito nesse verso, né, que a gente acabou de ler, e Prabhupada fala, né, essa associação com os modos da natureza material fará com que nós executemos trabalhos imperfeitos, né, ações defeituosas. Então, essa é a diferença entre a ação dentro desse mundo para nossa satisfação e a ação dentro desse mundo como uma oferenda a Deus, né? Então a gente tem que entender, e Krishna vai falar isso mais tarde, que toda ação nesse mundo, a gente nós não somos impedidos, nós temos que executar trabalho nesse mundo, né? Todos nós temos que executar ação nesse mundo, mas o que nós não podemos é nos assenhorar dos frutos dessa ação, né? Então, seguindo aqui esses versos do capítulo 3, muito importantes para entender o contexto desse verso do Srimad Bhagavata, né? No verso 40, né? Krishna fala, né, que os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Então, para completar essa sequência de versos que eu queria expor aqui para podermos entender de que nós estamos falando aqui, né, do trabalho imperfeito, Krishna fala: portanto, ó Arjuna, ó melhor dos Bharatas, desde o início refreie este grande símbolo de pecado, que é a luxúria, né, regulando os sentidos, e aniquile este destruidor do conhecimento e da autorrealização, né? E então a gente precisa, de uma certa maneira, trabalhar nesse mundo como um sacrifício ou oferenda a Deus, né? Krishna explica isso também no verso 9, também
desse terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né? Ele fala, né? Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, Vishnu, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Então, Krishna fala isso, né? Que nós devemos trabalhar nesse mundo como um sacrifício a Vishnu, ao próprio Senhor Krishna, né? Ele também fala que, como eu acabei de dizer, que nós temos direito de executar trabalhos, né? Temos direito ao nosso dever, mas nunca aos frutos desse trabalho, né? E é justamente o apego aos frutos desse trabalho que vai nos aprisionar nesse mundo material, né? Porque a gente percebe hoje, né, na nossa sociedade, aquela carente de valores morais e éticos, quiçá espirituais, né? Que as pessoas são egoístas, né? Elas desfrutam nesse mundo sem nenhum tipo de retribuição, né? A Deus, ao verdadeiro provedor de todas esses recursos, né? Que existem, água, terra, sol, tudo que existe nesse mundo material que se transforma em algo que pode ser utilizado para o nosso prazer, ele, na realidade, o Krishna é o proprietário último de todos esses elementos materiais. E a maioria das pessoas na nossa sociedade, elas desfrutam desses elementos que são propriedade última de Krishna sem nenhum tipo de retribuição, né? Então isso é um ato de ingratidão, de egoísmo, né? De selvageria. E, assim, Krishna nos encoraja, né, a fazer oferendas, reconhecendo, né, que esses elementos eles são providos e são administrados por entidades vivas em planos superiores, que a gente conhece como os semideuses, né, que são como administradores desta grande empresa chamada universo material, né? Krishna, ele nos educa, ele nos encoraja a fazer essas encomendas, né? Essas oferendas, perdão, para que a gente possa escapar, né? O materialista possa escapar desse egocentrismo, né? E se conectar a essa comunidade, vamos chamar assim de comunidade cósmica, né? Porque ainda que seja um Jagya mundano, ele é melhor do que nenhum Jagya, né? Nenhuma oferenda, né? Então, existe também a Bhagavad Gita explica, né, que nesse mundo material, aqueles que executam sacrifício, a maioria não executa nenhum tipo de sacrifício, são pessoas egoístas, pessoas usurpadoras. Esse é o tempo, né? Mas existem uma parcela dos humanos, né, que eles executam jagas mundanos, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que existem oferendas, né, sacrifícios executados no modo da ignorância, da paixão e da bondade, né? Os do modo da ignorância normalmente são feitos a entidades ditas fantasmas, né? A gente vê isso muito, tipos de oferendas normalmente, nem sempre elas são oferendas más, ou seja, nem sempre são oferendas no sentido de prejudicar outras entidades vivas, embora haja também esse tipo de sacrifício, né? Porém, normalmente essas oferendas elas visam auto-benefício, né? Então é muito comum que se faça oferendas para diversos tipos de desejos materiais. Outro dia é muito comum você estar andando pelas ruas do Rio, né? E você vê uma mensagem ali escrita num dos pilares de concreto dos viadutos da cidade. Trago o seu amor em 7 dias. Cigana, o telefone da cigana lá, trago a pessoa amada em 7 dias. Então, normalmente, esse tipo de oferenda, no modo da ignorância, a essas entidades inferiores, elas visam sempre o auto-benefício.
Assim como aqueles no modo da paixão, né? A gente vê, por exemplo, oferendas no modo da paixão, como foi descrito aqui no verso, né? Prabhupada fala aqui no significado, né? Que, que eu vou repetir aqui: a tola alma condicionada pode pensar que faz caridade ao abrir hospitais para benefícios materiais ou abrir uma instituição educacional para a educação material, mas não sabe que esse trabalho também é defeituoso. Então, o que, que acontece? Nós estamos aqui tratando, de novo, né, de oferendas para alto benefício. Então, muito comum que grandes empresas elas façam doações e aí para hospitais ou para instituições de ensino, visando otimizar a carga tributária. Isso é muito comum em legislações de vários países do mundo, né? Então, você dá essa doação, né, para um hospital, uma instituição de caridade, mas você tem algum benefício na hora de pagar os impostos, né? Da mesma maneira, políticos, né? É muito comum políticos, principalmente em épocas de eleição, em vésperas de eleição, eles executarem esse tipo de prática, né? Com o objetivo único de autopromoção. Então, na realidade, essa busca por ganho pessoal ou fama, às vezes é fama também, né? São oferendas também mundanas no modo da paixão, né? Às vezes também existe, é muito comum, né? Se algumas sociedades, povos originários, né? Por exemplo, fazer oferendas a espíritos guardiões ou outros seres sobrenaturais benevolentes que possam te trazer algum tipo de benefício, né? Então, esse tipo de sacrifício ou oferenda no modo da ignorância e no modo da paixão não vão nos libertar, como foi explicado por Srila Prabhupada, do nosso ciclo de nascimentos e morte. E mesmo também aquele feito no modo da bondade, né? Que também Krishna explica que o sacrifício feito no modo da bondade aos ditos semideuses, né? Na realidade, isso vem de uma atenção sincera, ou seja, de uma consciência de que tudo que existe nesse mundo é provido por esses semideuses que administram, né, esse grande universo material. E existe essa consciência de que eu preciso retribuir de maneira sincera, é a coisa certa a se fazer, né? E sem busca de retorno egoísta, né? Mas também isso incorre em karma, né? Então, mesmo o Srila Prabhupada explicou, né, que pessoas que praticam caridade, que ajudam aos semelhantes, que ajudam instituições de caridade, hospitais, etc., eles acabam sendo promovidos aos planetas superiores, né? Mas isso lá eles vão desfrutar de intenso prazer material, né? Os quatro tipos de miséria, eles vão se manifestar também, talvez de uma intensidade menor, né? Ou seja, lá eles têm. As quatro misérias foram ditas também no verso, né? Nascimento, velhice, doença e morte. Lá eles vão nascer, eles vão morrer, eles vão ficar velhos, mas as doenças são numa quantidade menor, o prazer material ele sobrepuja o sofrimento material. Nesses planetas superiores a duração de vida é maior, eles vivem mais lá, né? E a opulência material nesses planetas é muito maior do que, por exemplo, aqui no planeta Terra, que é considerado um planeta intermediário. Porém, eles vão ter que morrer uma hora, mesmo o ser mais elevado do universo material, que é o Senhor Brahma, que ele é o criador do universo material, ele um dia vai ter que sair do corpo, né? E dependendo do estado de consciência, como Krishna explica na Bhagavad Gita, ele pode ser liberado ou não. Ele pode cair da sua posição, né? Então esse é o perigo, né? Então imagina assim, fazendo alguma matemática aqui básica, né? Para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente está hoje num momento assim,
único no planeta Terra, onde estamos aqui apenas infinitesimais 500 anos da presença do próprio Senhor Krishna como devoto dele mesmo, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nos trouxe esse maravilhoso movimento de Harinama Sankirtan, que é considerado um super atalho para que a gente volte ao plano espiritual. E é dito que esse movimento ele vai continuar, ele vai durar 10 mil anos. Então a gente ainda tem aí mais 9.500 anos dentro da era de Kali para estarmos abrigados dentro desse movimento de Harinam Sankirtan. Agora imagina você, uma pessoa piedosa, que saia aqui desse planeta e vá aos planetas celestiais. É dito que nos planetas celestiais a duração de vida, ela em média equivale a 10 mil anos do tempo aqui nos planetas intermediários. Então, imagina essa aparente promoção aos planetas superiores, ela é na realidade uma total tragédia para essa alma, porque se ela e normalmente, né, após tanto desfrute é dito que a lei do karma, o seu punya, né, as suas atividades piedosas, é como um saldo positivo numa conta corrente kármica, né? Então, a hora que você consome todo o teu saldo, você volta aos planetas inferiores, aos intermediários. Então, imagine essa alma voltando 10 mil anos depois, sem mais o movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu aqui. Então, é uma verdadeira tragédia do ponto de vista espiritual. E é dito também, muitos devotos falam disso, né, que existe uma fila de semideuses para encarnar aqui no nosso planeta Terra, para poderem estarem abrigados no movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Olha só que bênção, né? Olha só que bênção aqui estar aqui nesse planeta, vivenciando, abrigado no movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nos trouxe, foi trazido tão bondosamente por Srila Prabhupada, né? É uma verdadeira bênção, né? Então, o que a gente tem que fazer para realizarmos sacrifício como serviço devocional, né? Que Prabhupada fala, né, que só a única saída para a alma corporificada é a execução de serviço devocional. E o que é o serviço devocional? O serviço devocional é a oferenda do fruto de tudo que nós fazemos nesse mundo, a sua fonte original, a Krishna, antes de desfrutá-lo. É só simplesmente isso. Krishna mesmo, ele refere-se, né, a si mesmo na Bhagavad Gita como o desfrutador das oferendas. Então, essas leis universais que nos atam ao karma, ela também, por outro lado, ela oferece, principalmente nessa era de Kali, um caminho muito fácil para a liberdade, né? Como eu citei, Krishna fala no 9º verso do 3º capítulo da Bhagavad Gita, que deve-se realizar um trabalho como sacrifício a ele mesmo, né? E Prabhupada dá o exemplo, né, da mãe que ensina os filhos a darem um presente ao pai, né? Ou seja, os filhos estão ali, o pai faz aniversário, a mãe vai com eles numa loja, num shopping, né? Compra um presente para o pai. O dinheiro é do pai, os recursos são do pai e da mãe, né? A criança não tem nada lhe pertence ainda em termos de riqueza material, porém, ao ensinar os filhos, né, a pegar esse presente e dar ao pai com amor e carinho, na realidade, é uma forma de ensiná-los o caminho do dever e do amor, né? Então, o nosso caminho do dever e do amor é, como as crianças desse exemplo, né, que pegam o presente comprado com o dinheiro do pai e dá para o próprio pai, nós temos que usar toda a energia material, tudo que existe nesse mundo, que é propriedade de Krishna, para a satisfação dele. É simples, é muito simples, né? E dessa maneira, através do serviço devocional, ou seja, de sempre se oferecer o fruto a Krishna antes de desfrutar, a gente está, então, libertando-nos do karma. Nós estamos
transcendendo os três modos da natureza material, né? Que é como fala no verso 5 do capítulo 14, né? Que Krishna também declara que a natureza material ela constitui-se dos três modos, né? Da bondade, da paixão e da ignorância, que quando a gente entra em contato com essa natureza, a entidade eterna, ela é condicionada por esses três modos, né? Entidade viva eterna. E Srila Prabhupada fala no significado, né, que essa é a causa das muitas variedades de felicidade e de sofrimento, né? Como eu falei agora, você pode experimentar felicidade através de atos piedosos, você pode experimentar sofrimento através de atos mesquinhos, mas somente o Dhyaga Supremo, que transcende o karma, o serviço devocional, pode nos livrar desse ciclo de nascimento e de morte. Então, de uma maneira muito simples, Prabhupada nos ensinou a como utilizar tudo a serviço de Krishna, né? O que a gente come, o que a gente olha, o que a gente ouve, nosso trabalho, se tudo for feito como uma oferenda a Krishna, então a gente prepara o nosso alimento, oferece ao Senhor, nós escutamos Krishna Katha, vindo de outros Vaishnavas, escutamos músicas devocionais, os nossos olhos contemplam as belas formas das deidades, nossos olhos leem essa literatura transcendental, a nossa língua, além de saborear prasada, ela também, como nós estamos aqui fazendo, eu estou fazendo aqui agora, estamos falando sobre as glórias do Senhor. Então, tudo isso, todos os nossos sentidos podem ser empregados para a satisfação de Krishna. E com isso é explicado, né, que nós transcendemos os modos da natureza material, a nossa inteligência ela vai fazer as escolhas corretas, né? Porque como foi dito aqui, no verso 37, que nós acabamos de lê-lo, do capítulo 3, essa luxúria, ela mais tarde vai se transformar em ira, né? E a ira vai se transformar em ilusão, e a ilusão dá continuidade à existência material. Porque o que acontece? Esse mundo ele é intrinsecamente feito para que haja frustração, porque os recursos são limitados. Então tudo começa quando a alma corporificada ela tem um desejo material, né? Ela contempla um objeto de sentido e ela deseja. Às vezes ela vai obter essa satisfação, às vezes não, né? Então o problema começa quando você se frustra, né? Essa frustração advinda da não satisfação do seu desejo material, ela se transforma em ira. E essa ira, ela vai afetar a tua inteligência. Ou seja, a sua inteligência, que precisa ser preponderante na vida devocional regulada, né? É dito que enquanto nós ainda estamos sujeitos a desejos materiais, então nós estamos aqui praticando o serviço devocional regulado, regras e regulações, a gente ainda tem anartas, né? Que são impurezas, desejos ainda, digamos assim, advindos de nossas vidas passadas e mesmo dessa vida. Nesse momento em que nós estamos praticando o serviço devocional regulado, é muito necessário que a inteligência prepondere sobre a mente, porque a mente ainda não está completamente apegada a servir a Deus 24 horas. Isso vai acontecer lá na frente. A hora que você alcançar um nível de maturidade espiritual tal em que você deseje servir a Deus 24 horas, pode ter certeza que a sua mente, que é o órgão sutil que propõe a experimentar prazer nesse mundo, né? Ele vai estar completamente encontrando prazer em servir a Deus, né? Mas enquanto isso não acontece, a inteligência, é necessário que a inteligência ela prepondere sobre a mente, né? Fazendo as escolhas certas, entendeu? Meio que dando um corte na mente. Não, peraí, isso aqui não é legal para minha vida espiritual, não. Isso aqui é legal para minha vida espiritual. Então, esse tipo de
A atuação da inteligência ela é muito importante nessa fase que nós ainda estamos, digamos assim, não completamente purificados na nossa consciência. Então, se no momento em que você, voltando aqui à questão da ira, né, a ira vai bloquear a ação da inteligência, e aí nós vamos ficar iludidos, né? Iludidos, nós vamos pensar que os nossos desejos precisam ser satisfeitos, custe o que custar. E aí começam os nossos problemas. Porque, como Prabhupada fala, né, no significado desse verso 37, essa ilusão vai dar continuidade à existência material. Nós vamos continuar sob o encanto dos três modos da natureza material e nós não vamos desenvolver aquela consciência espiritual necessária para que no momento da nossa morte a gente possa estar completamente ligado a Krishna e dessa forma, como Krishna garante também na Bhagavad Gita, a gente possa retornar ao plano espiritual. Então, é importante, né, nesse momento da nossa vida espiritual, onde ainda estamos sob a influência dos três modos da natureza, de uma certa maneira ou outra, né, que a gente seja muito inteligente nas nossas escolhas, né? Então, começa por praticar, ocupar, melhor dizendo, os nossos serviços, né? Os nossos sentidos, perdão, ocupar os nossos serviços no serviço amoroso ao Senhor de diferentes maneiras, como eu já expliquei agora há pouco, né? Então, era essa, perdão, a mensagem que eu queria trazer para vocês a partir daquilo que Prabhupada falou aqui no significado desse verso, né? Ou seja, você tem que interromper o seu trabalho imperfeito nesse mundo para interromper o ciclo de nascimentos e morte e, como ele fala, Prabhupada fala no final do significado, aquele que deseja a liberação material, ele tem de dedicar suas atividades ao serviço devocional. Não existe outra alternativa. Então, eu agradeço a todos pela audiência, né? E eu gostaria de saber se existe alguma pergunta. Eu vou pedir aqui a Vashana, tá por aí? Tô. Você pode saber se tem alguma pergunta aqui para... Porque eu não estou conseguindo ver aqui o chat. No... Deixa eu entrar aqui de novo para ver se eu consigo. Só um minutinho. Tem o Paulo José. Ah, tá aqui, eu já localizei aqui, desculpe. Falha minha. Paulo José dos Santos, Haribo, Luiz Rocha, Hare Krishna. Comentário da Vashna aqui. Krishna te ama mesmo sem o seu amor. Caso contrário, como você se alimentaria? Você, por quê? Você não pode viver nem por um instante sem a misericórdia de Krishna. Então, ela citou aqui uma palestra de Srila Prabhupada sobre o Néctar da Devoção no dia 3 de novembro de 1972 em Vrindavana. Sim, é dito, né, que a misericórdia de Krishna vem através do mestre espiritual, né? Então, e que a única coisa que Krishna não tem é o nosso amor. Krishna tem tudo, Krishna não precisa de nada. Mas o ato de, o pequeno gesto de amor que nós fazemos ao oferecer o resultado do nosso trabalho para Krishna já o satisfaz imensamente, né? Porque isso atrai Krishna, né? Então, e a misericórdia vem através do mestre espiritual, né? Prabhupada, quando fala que não pode viver nem por um instante sem a misericórdia de Krishna, porque essa misericórdia é, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Ela é a inteligência, né? Krishna fala que dá inteligência para aqueles que são os buscadores espirituais, dá inteligência pela qual esse buscador espiritual pode vir a ele, né? Então, na forma da manifestação de Paramatma no seu coração, né? Iluminando a tua inteligência para que ele possa fazer as escolhas certas, né? E Krishna também fala que ele dá o que o devoto precisa e preserva aquilo que ele já tem. Isso também, Krishna fala isso
na Bhagavad Gita, né? Só um minutinho, essa referência aqui, eu pensei quando você falou sobre a questão de que o sol nasce, né? Os alimentos estão tudo sendo providenciado por Krishna, né? E mesmo assim as pessoas não dão valor, elas exploram esses recursos, né? Então, mesmo que a pessoa, aí que fala que mesmo sem amar Krishna, ele ama da mesma forma, assim no sentido incondicionalmente, né? Ele provê tudo que as entidades vivas precisam, né? Então a gente não pode viver um segundo sem a misericórdia de Krishna, né? A gente não é responsável por nada, no sentido, né? Porque tudo é provido por ele, né? Então a gente respira porque Krishna nos dá oxigênio, né? A gente vive, tem energia porque ele nos dá alimento. Então, assim, em nenhum momento a gente vive sem a misericórdia dele. Sem dúvida, Krishna, ele é um pai tão amoroso que ele nos dá o direito de viver a parte dele. Ele cria esse mundo material e nos dá a condição de existência aqui, porque nós quisemos. A criação do mundo material é uma consequência direta do desejo da alma, né? Esse desejo, uma certa inveja que nós tivemos de Deus, né? E evidentemente que como Krishna anseia muito pelo nosso retorno, né? Apesar dele estar conosco aqui, né? Com todas as entidades vivas, ele cria o mundo material dessa forma, né? De maneira que seja um mundo dual, né? Um mundo de prazer e sofrimento. Então, essa primeira realização de que nós não somos o corpo material e somos a alma espiritual, né? Esse primeiro, quem é Deus, né? O que é esse mundo material, essa primeira percepção é aquilo que nós precisamos para que a gente possa entender como eu posso retornar. E Deus nos espera de braços abertos no mundo espiritual, né? É isso. Aqui temos um comentário da Adilila, reverências, irmãos. Hare Krishna, Adilila, também mandando felicitações a você, Vashana. Hare Krishna, muito obrigada. Bom, gente, não tendo mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Adilila falando que ama Krishna, sim, todos nós amamos o Senhor Supremo. Ou pelo menos tentamos amá-lo, né? É isso. Se não há mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada.